Oi pessoal, aqui é a professora Alcione Soares mais uma vez. Eu estou trazendo aqui algumas explicações. Na semana passada eu passei para vocês lei, a página 178, 179, 180 e 181, onde se falava nas relações métricas no triângulo retângulo, ok? Então, a primeira coisa que aparece aqui que a gente deve observar são os lados do triângulo, né? Como é que a gente nomeia os lados desse triângulo? A gente vê que para a gente trabalhar, a gente vai precisar de um triângulo retângulo. Então, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo em que aparece um lado reto, medindo 90 graus, certo? Ele é representado por esse quadrinho com esse ponto. Então, a gente vê o lado que é oposto do ângulo reto, desse ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Veja que ele é o maior lado do triângulo. Os outros dois lados, que são os lados que estão fazendo parte desse ângulo reto, são os catetos, ok? Quando a gente traça nesse triângulo retângulo a altura referente a esse lado, a esse ângulo lá de 90 graus, a gente vai ter aqui duas projeções, certo? Que ele coloca lá no livro como sendo M e N, ou MN, certo? Depende da figura, certo? Do desenho, como estiver a figura. Aí veja só, quando ele faz a altura, ele vai dividir essa figura agora em mais dois triângulos. Ele vai obter dois triângulos que são semelhantes ao triângulo original. Veja que a gente pode encaixar esses triângulos menores em qualquer ângulo desse triângulo grande. Veja só, que eles se encaixam, né? Então, em qualquer ângulo, eu posso encaixar os três triângulos. Então, eu posso dizer que esses três triângulos são triângulos semelhantes, porque a característica deles é ter os ângulos iguais. Quer dizer que, se meu triângulo pequeno, se a medida desse lado, dessa altura, fosse metade desse triângulo azul, quer dizer que esse lado referente à hipotenusa, ele também seria metade, certo? Então, os lados de triângulos semelhantes são proporcionais. Daí que veio, então, a formulação dessas relações métricas, certo? Então, a gente tem aqui 6 relações métricas que são colocadas, servem para qualquer triângulo retângulo. Veja que no exemplo, o que é que a gente tem a fazer? A gente tem que identificar as medidas que a gente tem, né? Quais as medidas que estão faltando e quais as relações que a gente pode usar para encontrar a medida desejada. Aqui no caso, ele tem a medida total aqui referente ao lado A, ele tem a medida referente ao lado N e ele queria saber o valor do M. Veja, então, ele vai usar a primeira relação lá em cima, né? Em que ele trabalha com essas 3 medidas. Ele achou o lado M a partir daí, certo? Para encontrar a medida, o outro exemplo, ele utilizou B, A e M. Com esse valor, ele vai achar a medida B, que está indicada aqui, né? Para encontrar a medida C, ele vai utilizar quem? Ele vai utilizar C ao quadrado, A vezes N, ok? Para encontrar a medida da altura, que também está sendo pedida, né? Ele vai utilizar quem? Ele vai utilizar a regra que diz que a altura ao quadrado é igual a M vezes N, certo? Então, você identifica os lados na sua figura
e ver que regra que pode usar para encontrar a medida que ele pede. Quem não teve tempo de ler, vai ler as explicações para poder tentar responder. A nossa atividade de hoje vai ser essas questões. Questões 1, 2 e 3 do nosso livro didático, ok? Quem estiver sem o livro, daqui a pouco eu envio a foto.